Bom dia, a Espera gente... só um pouquinho, Raíssa, só um segundo. Ok. Tá, então bom dia para todo mundo. Então a gente vai começar agora a apresentação do grupo Novales. Então, Miguel e Raíssa, vocês têm até 30 minutos para fazer a apresentação de vocês. Boa sorte. Bom dia, nós somos o Grupo Novales, contamos com Maria Eduarda, Miguel, Raíssa e Vanessa, e a Raíssa vai começar a apresentação pra gente. Isso, bom dia, gente. Pode passar o slide, Miguel, por favor. Bom, basicamente o satélite ele é um sistema complexo formado por vários sistemas que interagem entre si, trocando energia, matéria e informação. Eles podem atuar desde a comunicação ao monitoramento geoespacial e eles também podem ter uso militar. Pode passar, Miguel. Aqui a gente tem alguns exemplos de uns satélites, o SDG, O SDG-C1, ele é um satélite de comunicação geoestacionário brasileiro. O Explorer 6, ele... Peraí, desculpa, gente. Eu acho que tem barulho no fundo. A gente tem também o Explorer 6, que ele foi responsável por tirar a primeira foto de um satélite artificial. E temos também o Elos. E pode passar, por favor. Bom, aqui a gente tem os subsistemas que compõem o satélite. O ADCS, que é o controle e determinação de altitude, ele basicamente determina a orientação e o controle de altitude do satélite no espaço. O TTIC, que é a telemetria, rastreio e comando, ele é responsável pela comunicação com o satélite, ele envia e recebe dados. O EPS, que é o subsistema elétrico, ele fornece energia para todos os subsistemas. O OBDH, que é o subsistema de gestão de bordo, ele processa todas as informações. Ele é basicamente o cérebro do satélite. Pode passar, Miguel, por favor. O STR, que é a estrutura e mecanismos, ele oferece o suporte mecânico e técnico, além de proteger contra vibrações do lançamento e da radiação do ambiente espacial. O TCS, que é o subsistema de controle térmico, ele mantém os equipamentos dentro da temperatura funcional ideal. O PROP, que é o subsistema de propulsão, ele torna possível as pequenas alterações na órbita do satélite. Pode passar. Bom, as órbitas, elas são as trajetórias de um corpo em torno de outro. A gente tem a GEO, que é a órbita geossíncrona da Terra, e ela está paralela à linha do Equador. Sua altitude média é de 35.786 km. A LEO, que é a órbita terrestre baixa, ela tem uma altitude de 500 a 1.500 quilômetros. O MEL, que é a órbita terrestre média, ela é uma órbita intermediária entre a GEO e a LEO, e a altitude dela é 10.400 km. A EL, que é a órbita terrestre alta, ela é uma órbita elíptica. Ela está inclinada com o perigeu a 1.500 km de distância e o apogeu a 39.000 km. Pode passar. Bom, aqui a gente tem o ciclo de vida de um projeto espacial, que ele é basicamente composto por essas fases. Na fase 0, que é a análise da missão, ocorre a análise da missão, propriamente dita. Na fase A, é feita a análise da viabilidade do projeto. Na fase B, é feita a definição do projeto preliminar. Na fase C, ocorre o detalhamento, a definição detalhada do projeto. Na fase D, é feita a produção e qualificação, incluindo os testes e atividades de verificação necessárias. A fase E, nessa fase que ocorre a operação, ou seja, as atividades de preparação para o lançamento. E na fase
F, ocorre o descarte necessário. Pode passar. Bom, os satélites eles são classificados de acordo com o seu peso. A gente tem o FemtoSat, que ele pesa menos de 100 gramas, PicoSat, que ele pesa de 0,1 a 1 kg, o NanoSat, que é até 10 kg, o MicroSat até 200 kg, o MiniSat até 600. Os satélites pequenos são de 601 a 1.200 kg, o satélite médio é de 1.201 a 2.500 kg, o satélite intermediário, que é de 2.500 a 4.200 kg, e os satélites grandes, que eles pesam mais de 4.201 kg. Pode passar. Bom, aqui a gente tem alguns dos satélites brasileiros, e o Amazônia 1 ele foi o primeiro satélite de observação da Terra completamente projetado, integrado e testado e operado aqui no Brasil. O CBRS-4A, que foi lançado em 2019, ele é um satélite de observação da Terra, que ele é um resultado de um acordo entre o Brasil e a China. O Intelsat, que foi lançado em 2018, ele é um microsatélite brasileiro construído pelo ITA em parceria com a Agência Espacial Brasileira e o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE. Pode passar, Miguel. O SGDC-1, que ele foi lançado em 2017, é um satélite de comunicação geoestacionária brasileiro. O AESP-14, de 2012, foi o primeiro nanosatélite, ou seja, um CubeSat brasileiro. E a gente tem o NanoSat CBR-2, que foi em 2021, que é um microsatélite brasileiro, e ele é o segundo CubeSat da série do NanoSat CBR, e ele está em execução no âmbito do convênio do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, através de sua subunidade ao Centro do Regional Sul de Pesquisas Espaciais, com a Universidade Federal de Santa Maria. Pode passar, amiga. Bom, a fase 0 ocorre a análise da missão, né? E a gente decidiu utilizar os subsistemas de determinação e controle de atitude e subsistema térmico. E a gente simulou, basicamente, a incidência de raios solares nas placas de satélites por um sensor de luz solar e a rotação do satélite pelas rodas de reação para que as placas fotovoltaicas e a câmera que o satélite carrega se mantenham na posição adequada. A gente também tem um sensor de temperatura, que ele é responsável por receber a informação do ambiente e retornar a informação sobre o estado do sistema e os alertas necessários em situações graves. Pode passar. Bom, aqui está a representação do que o nosso sistema irá fazer. O satélite passa as informações de incidência de radiação solar e da inclinação. Logo após isso, o sistema de atitude fará as rodas de reação girar para que assim a posição do satélite seja corrigida. Serão emitidos 3 tipos de sinais, o de temperatura adequada, o alerta de emergência e o de temperatura inadequada. Pode passar. Fase A2, a gente alocou os requisitos necessários para o nosso sistema e o sistema deve ser capaz de identificar 2 níveis de luminosidade, o sistema deve ser capaz de identificar 2 níveis de temperatura, o sistema deve ser capaz de identificar 2 níveis de inclinação, o sistema deve ser capaz de emitir alerta sonoro quando a temperatura for inadequada, o sistema deve ser capaz de emitir o alerta visual quando a inclinação e a temperatura forem inadequadas, e o sistema deve ser capaz de rotacionar as rodas de reação. Pode passar. Já as funções do nosso sistema serão basicamente identificar a luminosidade, identificar a inclinação, identificar a temperatura, informar 2 níveis de luminosidade, informar 2 níveis de inclinação, informar 2 níveis de temperatura, informar 2 alertas de emergência visuais, que a gente vai ver logo, e emitir um alerta sonoro quando a temperatura for inadequada. Ativar a rotação do motor CC e ativar o sistema de controle de temperatura, desligando o alarme e a luz de emergência. Pode passar. Bom, aqui vocês podem ver na legenda e identificar o que cada cor representa. O nosso sistema, inicialmente ligado e aguardando input, aguarda 3 segundos e checa a luminosidade.
Ele então informa se a luminosidade está ótima ou insuficiente, aguarda 2 segundos e checa a inclinação. Se a inclinação estiver correta, ele só checará a temperatura. Caso seja informada que a inclinação está incorreta, ele vai aguardar 3 segundos, informar a bateria descarregando e ativar o motor. A situação será retificada, ou seja, as luzes laranja e vermelha serão desligadas e a verde será ligada. Após isso, a temperatura vai ser checada novamente. Se a temperatura estiver ideal, vai aguardar 3 segundos e voltar à sua situação inicial, ou seja, ligando e aguardando o input. Mas se a temperatura estiver alarmante, a luz de emergência será ligada e vai ativar o alarme sonoro. Nesse caso, o botão T será pressionado e vai ativar sistemas de controle de temperatura. Vai desligar as luzes laranja e vermelha e também desligará o alarme sonoro e ligará a luz verde. Logo após isso, a situação inicial será novamente estabelecida, ou seja, ligando e aguardando o input. Pode passar. Na fase B2, as funções escritas em A2 serão especificamente designadas aos seus componentes. Ou seja, o sensor LDL, ele identifica a luminosidade, o sensor de inclinação identifica a inclinação, o sensor de temperatura identifica a temperatura, o LED é responsável por informar 2 níveis de luminosidade, informar 2 níveis de inclinação, informar 2 níveis de temperatura e informar 2 alertas de emergência visuais. Já o piezo, ele é responsável por emitir o alerta sonoro quando a temperatura for inadequada. E o botão, ele ativa a rotação do motor CC e ativa o sistema de controle de temperatura, desligando o alarme e a luz de emergência. Pode passar. Certo, agora começa a parte sobre o que é estudar engenharia aeroespacial aqui no Brasil. Nós temos 9 cursos, entre eles o da UNB, o do ITA, o da UFSC e o da Universidade Federal de Minas Gerais. Além disso, nós temos o da UFABC, o da Uniamérica, da UFSM, da Universidade Federal do Maranhão e da Universidade do Vale do Paraíba. Algumas curiosidades e coisas que valem ressaltar são que o mais antigo, pelo menos que a gente conseguiu encontrar dados, é o da UFABC, que é de 2009, e ele também, ao mesmo tempo, é o que mais dá vagas, ou seja, tem 125 vagas anuais. O ITA, ele tem curso de aeronáutica, não aeroespacial, desde 1939, só que ele só implementou o de aeroespacial em 2010. Focando na UFSM, a gente já lançou 2 nanosatélites, um deles inclusive esse ano. O curso foi criado em 2013. A gente adota o sistema CPI-O, que é muito bom, e o MIT usa. E nós temos equipes que podem ajudar com o desenvolvimento do engenheiro. Por exemplo, a Carancho, ela é de aeromodelismo, e aqui a gente vê a equipe da Carancho depois numa competição. Tem o Rocket Lab, que é uma equipe mais antiga de foguetes, que são... Vai. Desculpa. Nós temos o Rocket Lab, é o gato. Nós temos o Rocket Lab e a Tal Rocket Team. A Tal Rocket Team, ela é de desenvolvimento de foguetes, a Rocket Lab é mais para testes. E nós também temos o Centro de Comando Espacial do Sul, que é a sede do INPE aqui dentro da própria UFSM. E essa parceria com o INPE, e ter uma sede do INPE aqui na UFSM, possibilita que tenha muitos projetos e muito estudo feito diretamente com o INPE, o que é muito, muito bom. Outra coisa interessante é que a UFSM tem laboratórios muito bons, como o Laboratório de Simulações 2, que ele tem computadores muito bons, de alta capacidade, que permite que a gente faça simulações de voo, de aerodinâmica, e nós também temos um laboratório que é físico, ele é bem grande, é o laboratório de túnel de vento, onde a gente pode fazer testes de aerodinâmica. E tem outros laboratórios, mas é bom que tenha uma base muito boa. Eu imagino que tem em outros cursos também, mas com certeza tem no da UFSM. Aqui nós temos um vídeo. Em seguida, nós vamos... nossa.
Agora nós temos um vídeo para explicar como exatamente funciona o sistema, que já foi explicado antes nas fases do projeto, mas esse vídeo e as imagens que seguem ajudam a entender melhor o funcionamento. Aqui vocês podem ver que tem um satélite, aqui está o Sol e aqui está a Terra. Na nossa simulação, a gente tem um satélite onde ele tem uma câmera e ele tem painéis solares. Simplificando muito a composição de um satélite, o que vai acontecer é que uma câmera ela precisa estar reta e perpendicular à superfície da Terra, e os painéis solares também precisam que os raios de sol que incidem nele sejam perpendiculares. Então, o que a gente está simulando é um momento exato de tempo no qual o satélite está entre o Sol e a Terra, e a gente precisa que ele gire para corrigir a posição do satélite, como acontece nesse vídeo aqui. Ele está numa posição incorreta, como vocês podem ver, os raios do Sol não estão perpendiculares às placas, e a câmera está voltada para longe da Terra. Depois de todas as análises, o sistema gira, e é isso. Aqui outra representação, não está perpendicular e a câmera não está apontando para a Terra, com a orientação inadequada, e essa orientação adequada a melhor. Os principais componentes, que são o coração da simulação, são o fotorresistor, que ele vai simular a recepção de luz solar pelos painéis solares, o sensor de inclinação, que vai... No satélite é muito mais complexo, mas basicamente ele vai olhar para a Terra. É como se o satélite tivesse... Simula o sensor de determinação e controle de altitude, que determina se ele está perpendicular à Terra. Então, determina a inclinação em relação à Terra, para que aquela câmera que a gente falou na simulação esteja com a orientação correta. Também temos o sensor de temperatura, que é, com a simulação, o satélite entre o Sol e a Terra, nessa simulação que a gente vai fazer, o satélite estava numa posição incorreta, ou seja, ele estava com a inclinação imprópria, então ele não estava pegando luz suficiente do Sol, e ele não estava com a inclinação correta para alinhamento da câmera com a Terra. Então, como ele estava com a orientação incorreta, o Sol bateu em uma parte do satélite que, é claro, é protegido, mas que não era para estar pegando tanto Sol, e a temperatura nessa parte aumentou muito, e o sensor de temperatura detecta isso, e o que a gente vai simular é o satélite corrigindo essas coisas para que tudo volte ao funcionamento normal ideal. Então, o fotorresistor faz a parte de detectar quanta luz está incidindo sobre o satélite. O sensor de inclinação corrige a inclinação, o sensor de inclinação detecta a inclinação em relação à Terra, para que tanto a câmera quanto os painéis solares estejam na inclinação correta. O sensor de temperatura detecta a temperatura dentro do satélite. O motor CC, ele representa as rodas de reação, que inclusive estava lá tem uma foto no começo dos slides, que vai corrigir a orientação do satélite em relação à Terra, e o piezo, que vai ser um alerta sonoro. Nós não vamos fazer passo a passo da oficina, mas se estivéssemos fazendo com alunos aqui, nós abriríamos o Tinkercad, mudaríamos os componentes de básico para todos e pescaríamos os nomes dos componentes, que são os seguintes. A imagem subiu. Enfim, são bug. Um Arduino R3, que é essencial. A placa de ensaio, nós optamos pela placa de ensaio grande, porque são muitos componentes. Nós temos 12 resistores, 8 LEDs, 2 botões, o fotorresistor, o sensor de inclinação, o motor CC, o sensor de temperatura e o peso. Primeiramente, para montagem, nós colocaremos nessa orientação, para ficar mais fácil de visualizar e ficar mais limpo, e nós conectaríamos os 5 volts até o positivo e o ground até o negativo, o GND aqui, até o negativo, e depois conectaríamos aqui, na linha horizontal de menos até o menos lá em cima, e de mais até o mais lá em cima.
E é claro, para não ficar muito poluído em todo o resto dos slides, toda vez que tiver um LED aqui em cima, ele vai ser conectado ao menos por meio de um resistor. Aqui nós vamos fazer a montagem do sistema por partes. Aqui a gente começa pela parte do fotoresistor, e nessa coluna aqui nós colocamos o fotoresistor e conectamos ele ao pino 2, conectamos ele à energia, e essas luzes aqui. O LED o verde se conecta ao 5 com o cabo verde, e o LED vermelho ao 6, e aqui de novo os resistores se conectam ao ground. Depois, isso é claro, não aparece o fotoresistor aqui para ficar uma montagem mais limpa, mas é claro que seria tudo na mesma placa. Aqui nós temos o sensor de inclinação, mantemos o sensor de inclinação que vai até o pino 3, e teremos um botão também. Os botões, eles adicionam um elemento de interatividade ao sistema. Ou seja, o aluno, ele interage com o sistema apertando o botão e manualmente vendo o que acontece. As LEDs são conectadas nos cabos correspondentes, e o motor CC tem o cabo direito conectado aqui embaixo na log. Dá para ver aqui. E aqui, por último, nós temos a parte da temperatura da montagem, onde colocamos o sensor de temperatura, temos os dois pinos exteriores para captação de energia, e temos o pino do meio colocado no 0 para mandar informação para o Arduino. E essas são as 3 LEDs equivalentes. E aqui tem um botão que também tem um elemento de interatividade. Tanto a inclinação quanto a temperatura tem um elemento de interatividade. E tem um piezo que vai ser só o alerta solar. Esse é o sistema completo. Então, basicamente, como foi explicado na fase B1, com o diagrama de máquina de estados finitos, esse sistema é separado em colunas. Aqui nós temos a coluna do fotoresistor, que detecta a luz solar, e o sistema vai rodar assim. Primeiro ele vai fazer a checagem da luz solar, aqui, e ele vai dizer se a luz está boa ou se ela está insuficiente. Se ela estiver boa, vai piscar LED verde, insuficiente é vermelha. A mesma coisa para a inclinação, ela vai piscar LED verde se a inclinação estiver boa, e vermelha se ela estiver incorreta, para tirada da foto. Se ela estiver incorreta, também vai ligar a luz de alarme, e vai requerir a mudança da posição do satélite. E aí que entra a interatividade do botão. Nós apertamos o botão, o sistema gira para que tudo fique conforme aquele vídeo de antes, na orientação certinha. Então, isso vai corrigir também a leitura aqui da luminosidade e da inclinação. Depois nós movemos para a parte da temperatura, e mesmo que tenha sido consertado antes, o sistema ainda foi aquecido naquela outra parte, e ainda tem problemas que precisam ser corrigidos. Então, a temperatura vai detectar calor excessivo e que as coisas não estão funcionando como deveriam. Então, a gente vai piscar uma luz vermelha, depois vai a luz de alerta, e junto com o piezo, que é o alerta sonoro, e o botão vai acionar os sistemas ativos da nave, a simulação dos sistemas ativos da nave de controle de temperatura, para que tudo seja corrigido e que o sistema de temperatura faça o seu papel, que é retornar as coisas à temperatura de funcionamento. Certo. Aqui, esse sistema final. E o código, nós colocamos assim código, no canto superior direito do Tinkercad, clicar em código, deletar todo o texto que aparece ali por padrão e colar o código disponível nesse link aqui, que nós mostramos. E agora eu vou mostrar o sistema em funcionamento. Esse é o sistema, como vocês podem ver, e de novo, é um sistema, ele vai essa coluna primeiro, essa coluna vai fazer a checagem, depois essa coluna, depois essa coluna. Como nós dissemos na simulação, o sistema ele tá numa posição não ideal. Ou seja, ele não está recebendo luz suficiente e ele não está recebendo luz o suficiente e ele está na inclinação incorreta. Então, vamos iniciar a simulação. Acendeu a luz vermelha, e acendeu a luz de alerta.
quando acendeu a luz de alerta, nós clicamos no botão que ativa as rodas de reação por um certo período de tempo. Ele corrige a posição, ou seja, ele corrige a luminosidade e a inclinação da câmera, mas a temperatura continua não ideal. Então, o que nós fazemos é nós clicamos nesse botão. Não está tocando o alerta sonoro. Mas o alerta sonoro do peso é terrível. Eu vou desligar aqui rapidamente. Eu não sei se vocês conseguem ouvir. Esse é o alerta sonoro do peso que eu vou desligar porque ele é muito desagradável. E apertando o botão, nós podemos desligar esse. E como tudo tá verde, como toda a situação do satélite está ok, o sistema ele reinicia e faz todo o processo de novo. Agora, se a gente tiver a iluminação como máxima e a inclinação como correta e a temperatura abaixo de 60 graus, ou seja, idealmente, nós temos verde, 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 tudo pisca e o sistema volta do começo. E faz a checagem de novo. Certo? Era isso sobre o sistema. Muito obrigado. Miguel, mostra o último slide. Perdão. Foi tão bonitinho. É isso. Aí, ótimo. Beleza. Então, obrigado pela apresentação. Estava muito interessante o projeto de vocês. A apresentação também gostei. A diagramação, a quantidade de material. No início lá tinha um pouco de texto demais, mas depois eu acho que pegaram no jeito. Tá? Eu acho que ficou bem distribuído. A qualidade técnica também está boa. Utilizaram o sensor Puxa, me falhou o nome agora. O sensor de inclinação, né? Que eu acho que poucos utilizaram, então um ponto extra aí na criatividade, que eu acho que teve só mais um outro grupo que utilizou. A apresentação estava boa também, tá? Estava bem organizado. Uma coisa que eu quero comentar em relação a todos os grupos, tá? Ou vários, sem citar um nome ou outro. Assim, na engenharia, é sempre bom a gente ter bem claro os conceitos e falar as coisas da forma correta, tá? Para não causar confusão. Eu já percebi alguns grupos que, na hora de explicar o subsistema de determinação e controle de atitude, que esse é o nome correto, ele determina a atitude e controla a atitude. São duas coisas, duas funções distintas realizadas geralmente pelo mesmo subsistema. Mas o nome correto é atitude, não é altitude. Algumas pessoas falam altitude por algum motivo, tá? Não é altitude. Altitude é da altura, que não é o caso, tá? Atitude é a atitude do satélite, é para onde que ele está posicionando, né? É tanto determinar a posição dele no espaço, como atuar para apontar para esse ou para aquele fenômeno, ou para aquela área, ou para aquele ponto específico, tá? Vou deixar claro isso. Bom, eu não tenho mais outros comentários, tá? Eu acho que vocês pegaram o fio da meada, conseguiram entender o processo da engenharia aplicado e concluíram com sucesso aí o projeto de vocês, tá? Então, só tenho a parabenizar. Passo a palavra aí para o professor Zanetti. Só um adendo, o código, a gente tem o código aqui disponível se o professor Zanetti quiser ver. Então, assim, ó, depois a gente vai passar um e-mail para vocês, todos do grupo, de todos os grupos, e vocês vão ter que inserir em uma pasta compartilhada a apresentação, o código, tá? E eu vou ver como que vocês vão passar o sistema no Tinkercad, talvez compartilhar conosco, tá? Mas isso daí eu explico no e-mail em seguida, tá? Que aí a gente vai ter o sistema de todo mundo e os códigos, tá? Professor Zanetti, por favor. Então, parabéns pelo trabalho. Achei que ficou bem legal também. Não tenho nenhum comentário relevante para fazer. Só parabenizar mesmo e dar os parabéns. Beleza. Essa parte a gente não faz tanto comentário porque a gente dá nota, né? Então, a gente tem lembrando que a nota é baseada no
em 4 itens, né, que são mostrados lá no PDF. Então, a gente vai avaliar cada um dos grupos em cada um dos quesitos, né, que, para quem não lembra, é organização, apresentação, criatividade e qualidade técnica. Tá? Então, tudo isso daí a gente leva em consideração. Tá? Então, obrigado, Miguel. E Raíssa? Quem que era? Raíssa. Isso, Raíssa, Raíssa. né? Tá. Obrigado pela apresentação. A gente pode aguardar agora mais uns minutinhos. Meio-dia a gente tem a próxima. Ou se o pessoal quiser, não sei se já está todo mundo aí, será que a gente pode adiantar? A gente gostaria de usar o tempo padrão mesmo, para saber que a gente tem até 12:30 para acabar a apresentação. Tá bom, tranquilo. Então a gente vai esperar aqui mais 11 minutos e a gente se vê em seguida nessa mesma sala. Até mais, pessoal. Obrigado.